Não, senhor. Boa tarde. Estou entrando um minutinho antes do previsto. Ô, Doce, depois você só tira esse trem daqui de cima pra mim, por favor. Que vai me açucrinar a vida esse negócio depois. Tudo bom, gente? Vocês estão aí? Olha o senhor, meu marido lá, ó. Gato. Maravilhoso. Seguinte, 6 horas agora, começa aqui uma oração aqui no prédio, aqui os prédios ao lado. Se atrapalhar, eu vou pra lá, senão eu fico aqui com vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão? Agora não é oração. Tem dia que eles só botam uma música mesmo. Tudo bom? Gente, seguinte, tô entrando aqui. Vou chamar o Fernando Conrado aqui. Amor, estão te mandando oi. 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 Gente, seguinte, porque o esquema é... Toda vez alguém me pergunta sobre isso. Tudo bom, Fafá? O Fernando já tá aqui, ó. Vou chamar ele já. Toda vez alguém me pergunta sobre isso. Daí hoje eu tinha selecionado todas as perguntas e pra eu fazer depois gravar uns stories, né? Aí eu tava devendo conversar com o Fernando aqui e tal. Aí eu falei pra ele, cara, eu vou pegar esse tema e vou falar com ele. Vou chamar ele aqui e a gente já conversa sobre isso. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Chamei. Vamos ver. Uma mandioquinha ali. Fala, já entramos. Deixa eu clicar aqui pra gente estar. Deixa eu clicar aqui, se eu fico mais bonito, com menos luz na cara aqui, tô com uma luz. Cara, você tá Saudade. Trabalhando nessa quarentena. Lara, Sério, hora que eu for... nunca vi nada igual. A hora que for me arranjar. Lara, eu tô com olheira, Lara. Olha isso aqui, Lara. Sério? Olheira, eu nunca tive. Sempre dormi até meio-dia, Lara. Agora eu tô. Porque, olha, eu vou te falar, eu produzo, mas eu tô olhando você e falando, cara, eu sou uma vagabunda. O que tá acontecendo, man? Mas como a gente tá produzindo nessa quarentena, né, Lara? Isso, velho, bizarro. Tu sabe, Guri, que assim, eu nunca trabalhei tanto, eu acho, nos últimos tempos. Pra ter ideia, né? Tu falaste, Conrado, vamos falar sobre isso tudo e tal. Até eu quero te pedir um conselho depois, tá, Lara? Eu passei a tarde toda empilhando livro, que eu tô arrumando meu escritório. Vou arrumar o escritório aqui, vou botar os livros no lugar e tal. Então, eu vi que tu fizeste aí, né, os dias desses, um rearrange nas tuas coisas. E eu vou te chamar, senão também depois... Peço conselho pra Cissa também lá. Olha, eu vou te falar, a coisa que eu mais tenho paixão na minha vida é arrumar estante. Se não fosse a quarentena, eu dava um pulo aí pra arrumar tudo. Arranja um teletransporte, Lara. Arranja um teletransporte e vem me ajudar a arrumar minhas estantes, Lara. Guria, que coisa. Aí, tá pesado, né? Mas tá fluindo. Tá pesado. Não, o trabalho tá maravilhoso. Lara, eu nunca trabalhei... Por exemplo, assim, ó. É aquela eterna frase de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Imagina, eu sou fotógrafo, tenho as câmeras, tenho lente, tenho luz, tenho tudo e não faço uns vídeos decentes nessa internet, né? Então, porra, eu vou me organizar com esse negócio aqui e vamos tocar esse bicho adiante. Então, eu tô começando a organizar. Você não faz botar até o microfone estilo da Lady Gaga aqui, ó. E eu tô com um palitinho de chocolate aqui, ó. Tá difícil, cara, não tá fácil. Lara, nem me fala. Lara, tá foda sobreviver nessa quarentena, né, Lara? Tá foda. Mas o bom é que a gente estuda, né? A gente lê cada vez mais, aí pega todo o tempo possível que a gente tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Eu jamais teria feito pra fazer o que você tá fazendo. É muita coisa, é todo dia, é o tempo todo renovando. Você tá bem pra caramba, parabéns. Obrigado, Lara. Você sai diferente desse período, viu? Sai maior. Vamos sair, né? Eu também acho que sim, eu acabei virando uma referência aí de Covid. Uma coisa, né? Mas é que tal, era uma coisa importante, eu nem quero falar desse negócio de Covid e tal, eu não aguento mais. Mas um assunto, assim, pra gente tratar aqui, como a gente tá vendo que agora, nesses tempos aí de pandemia, não tem mais lugar pra relativização, né, Lara? Cara, não tem. Não tem mais achar as coisas agora. Não, nunca teve. A gente deixou isso se expandir demais. A gente deixou isso se expandir demais. A gente aguentou, a gente ficou deixando a galera falando, não, tem a minha verdade, a sua verdade, não tem. Ó, eu vou te falar uma coisa que eu ouvi hoje. Eu ouvi hoje numa aula que eu tava fazendo, e é muito verdade, que era assim, ó. Mas você, eu tenho certeza que vai entender, as pessoas que estão me ouvindo, eu queria que vocês abrissem a cabeça pra tentar entender isso. Do tipo, me ouçam. Tem que abrir a cabeça na conversa hoje aqui. Sem tentar me rebater, só me ouçam. O cara falou isso e eu só consegui entender porque eu não tava tentando rebatê-lo. Ele disse uma coisa muito verdade, ele disse assim, ó. Quando uma pessoa fala pra você, não, eu tenho minha ideia, mas eu respeito a sua, ela tá falando isso única e puramente por educação, não por verdade. Porque se eu respeitasse a sua ideia, ela seria a minha. Sim. Porque eu não posso respeitar uma coisa que eu não pego pra mim. Então, na verdade, o respeito real está no que eu pego pra mim. O resto eu tolero.
Entende o que ele Lara, quis dizer? Então, claro, assim, mas o que eu tô querendo dizer nisso? Ele tá dizendo assim, as coisas pra nós, a gente pode fingir que não, mas pra nós, elas têm certo e errado. Pra nós é assim, olha, eu tolero a sua verdade, mas a sua verdade, a sua opinião, mas a sua opinião claramente não é certa, porque senão ela seria minha também, pra mim. Sim. Entende? Então, sim. O tolerar é diferente do respeitar do tipo eu tenho. Sim. Então, essa relativização, ela é muito do tolerar. Sim. Ela não é do ter a verdade para você. Não, porque é que assim, ó, esse caminho de... Peraí que travou. Melhorou? Travou, peraí que você... Voltou. Voltamos com a É o que disse uma pessoa aqui, ó. Eu respeitar o seu direito de dizer besteira. É isso. Tá. Você pode dizer quanta vez. Inclusive, a gente está numa época, Fernando, não sei se você. Bom, você está sofrendo isso mais do que ninguém, mas a gente está numa época que a galera, quando não concorda com você, ela tenta te calar. Denuncia a sua conta. Sim. O que é um absurdo. Bom, então, esse negócio do eu respeito você, mentira. Se você respeitasse, você deixava eu falar o que eu quero falar. Lara, tem duas coisas importantes da gente trazer. Primeiro, né, a etimologia da palavra respeito, né? Vem de respectare, observar duas vezes, né? Tu olha uma coisa que te chama atenção, não, vamos olhar de novo. Vou botar minha atenção para isso aqui durante um período, né? E exatamente também, tipo, como é que eu vou respeitar a opinião, lá sei eu, do Lula, que nem igual eu respeito a opinião do Einstein, tu entende? A gente não coloca, não tenta a gente respeitar, essa história de respeitar todo mundo também é uma obrigatoriedade que a gente está sendo empurrado goela abaixo já por gerações aí. E uma coisa, sei, Lara, quando tu fala, pô, como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Eu te pergunto assim, ó, Lara, como é que a gente está sendo obrigado pelo sistema a dançar funkzinhos no TikTok? Eu vou te falar só o que me irrita. O que me irrita é isso não ser claro. Então, por exemplo, o Instagram. O Instagram, claramente, para todo mundo que tá vendo, tem uma veia mais esquerdista, mais progressista. E eu, como uma liberal, acho que isso é ok. O que eu acho ruim é isso não estar explícito. Porque se tivesse explícito, se tivesse assim, ó, nós somos o Instagram, nós somos progressistas e aqui só vai ter o que é progressista. Se tivesse nítido, cara, problema nosso, problema meu, problema seu, a gente que se vire pra estar em outro lugar. O que me irrita é isso estar implícito, assim, ó, você não tá de acordo com as diretrizes. Quais são as diretrizes? Ah, elas são muito subjetivas, você não vai entender. Porra! Tu sabe, Lara, que o ponto grave disso aí é exatamente para nós que somos, porque por mais que nós, né, digamos que somos liberais, aí a gente tem muito de conservador nisso. Porque a vida é conservadora, Lara. Uma coisa do progressismo... Pra poder funcionar, né? Para as pessoas até entenderem o que é o progressismo, né? Progressismo é quando tu te abraça em qualquer nova resposta, qualquer nova tendência que aparece, né? O conservador é um que promete bebê. Funcionar. Claro, aí que tá só, ó, vamos testar, se der certo, a gente aplica para nossa vida. E o reacionário é aquele que acha que o ontem é melhor que o hoje. Tem muita gente que acha que o ontem é melhor que o hoje. E a galera que fala que não houve golpe, que o golpe, na verdade, era fantástico, que a época da ditadura era fantástica, que a galera que tava aqui pedindo AI-5, esse é o povo reaça, né? Aí é que tá. Então, assim, só que o problema é que os progressistas dizem que todo mundo que não é progressista é reacionário. Na realidade, a gente não é. Então, assim, Lara, o que a gente pode ver agora nesse próprio momento de pandemia aí é que todo mundo se abraça a teorias novas sem nem saber o que está acontecendo. O que a gente teve aqui de pessoas, personalidades que cresceram até muito no Instagram, dizendo que iam morrer milhões de pessoas no Brasil. Sim! Né? Te lembra? Ó, é a mesma coisa a OMS. Eles falaram, ó, tem que todo mundo ficar em casa, mas no início eles falavam, não, essa doença não vai nem passar de humano para humano. Agora não, agora todo mundo tem que ficar trancado em casa. Mas quem foi que disse isso? Cadê a prova? Ah, não tem. A prova é um estudo do Imperial College que depois que foi assimilado pela Inglaterra e todo mundo resolveu fazer, o próprio cara que criou o estudo falou que não era bem assim, entendeu? Pois é. Então tá todo mundo se abraçando, porque todo mundo quer sobreviver, né, Lara? É óbvio que a gente não quer somente, né? Então a gente tem essa coisa de querer achar qualquer solução. Mas não é, a gente só vai achar a solução exatamente analisando números, analisando informações no de dia maneira... a dia, né? No dia, porque cada dia muda. Sim. É que ninguém sabe. Imagina essa uma doença de dezembro de... A gente nem queria falar desse assunto, né? Mas assim... Então, termina e segura. Tá, porque assim, olha só,
a gente tem que buscar informações a cada novo dia do que está acontecendo e ter isso por verdade, né, Lara? Por exemplo, quando a gente traz números para as pessoas, não, mas isso aí não é assim, na Itália não está acontecendo isso. Mas olha só, cara, aqui mudou, aqui é uma outra perspectiva, aqui tem, é o Chico que está aí ou é a mandioca? Esse aqui é o Chico, é o Francisco, olha aí. Tá. Porque o que não é... esses bichos. É o que não é amarelo. Eu te comentei um dia desses, os bichão tão gigantes já, Lara. Que coisa, né? Então, assim, só para a gente enxergar o tamanho que a gente tem de uma deficiência gigantesca que está acontecendo, exatamente pelas pessoas não enxergarem a verdade, né? Acabou esse negócio de relativismo, mais ou menos. A gente tem que procurar números e buscar informações. E aí a gente tem que se perguntar como é que a gente chega nesses números e informações, né, Lara? Como é que tu faz para obter essas como é que tu faz para decidir as coisas, discernir as coisas, Lara? Eu tenho tido muita paz na vida desde um período agora, não é muito recente, desde, sei lá, 2 anos, que eu decidi não ter posições sobre assuntos que eu não domino. Isso me libertou. Que é o lógico da vida, né? Mas deveria ser, mas você sabe que não é, né? Porque claro, assim, ó, claro. Eu vivi isso agora nesse período, porque as pessoas me perguntam muita coisa, e às vezes alguém me pergunta o que você acha do negócio do Mandetta. Eu falo, bicho, eu não entendo nada de gestão pública, eu não sei o que o cara faz, eu não tô lá, como que eu vou opinar? Então, a minha sanidade tá assim. Eu ouço você, aí no Twitter, aqui, é que o Instagram é um lugar que eu amo. Então, aqui eu não quero ter chateações. Então, aqui eu não sigo ninguém que eu não gosto. Sim. Agora, no Twitter, eu sigo a galera toda que eu não gosto. Sim. Pra tentar ver o que eles estão falando sempre é uma desgraça. Então, assim, eu vejo de vocês, daqui do que eu gosto, eu vejo de lá e eu só vejo. Eu não tenho posição sobre isso e não dá pra ter. Por enquanto, pra mim, não dá pra ter. Não, mas é que tá ninguém... Eu decido só o que eu faço. Então, assim, ó, eu voltei. Sim. Por que eu voltei? Porque nada da minha vida tem a ver com aglomeração. Sim. Tudo na minha vida sou eu e uma pessoa jovem. Então, assim, eu vou trabalhar, eu recebo a pessoa lá, a pessoa chega, lava as mãos, passa um álcool em gel, eu pergunto pra ela, como é que você tá? Tudo bem, então tá certo, tá de máscara, tá ótimo, e assim vai. Porque não tem condição. Eu não posso mais ficar parado, desculpa. Eu tenho gente pra pagar, não tem condição. Exatamente. Não, Lara, eu estou aqui, é uma filosofia que eu digo sempre, que não ajuda não atrapalha, né? Mas uma grande pergunta que eu quero te fazer aqui, Lara, que a gente, até para te conhecer melhor, a gente é amigo, a gente já conversou bastantes vezes, mas assim, ó, eu sei como é que eu criei a minha cultura, tá? Eu vim de uma família de classe média, eu tive a oportunidade, eu tinha pai e mãe, porque assim, todo mundo diz, ai, Conrado, como eu tô inteligente, como eu tô inteligente. Agora, para mim, sempre foi normal ser assim. Eu acho que eu não sou inteligente porque Deus me ajudou, eu tenho uma genética diferente, não. É só porque eu tive mais oportunidades, né? E eu vinha de uma família que pai e mãe tinham 2 faculdades, meu pai e minha mãe tinham 2 faculdades. Minha mãe, então, quando eu fui estudar, para mim era óbvio ter 2 faculdades, não era uma coisa diferente de outro mundo. Sério? Sim, mas então eu com 20 anos, 21 anos, já tinha 2 faculdades feitas, tá? E era um prazer para mim, eu tenho prazer pelo saber. Agora eu queria saber de ti, Lara, como é que tu construiu em ti? Porque até onde eu sei, mas o nosso background não é o mesmo, né? Como é que surgiu em ti essa paixão pelo saber aí, Lara? Porque tu domina e tu estuda todos os temas, né, guria? O que interessa, né, só. Sim, mas é que não interessa. Então, mas a principal coisa é essa. Apesar é porque eu sempre vivi em 2 mundos. Então, quando eu falo de quando eu não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para não sei o quê, não tinha dinheiro, isso era o mundo que eu vivia com a minha mãe. Meus pais são separados desde que eu nasci, eu nunca nem vi os 2 juntos. Sim. Então, no mundo da minha mãe, tudo era difícil, não havia oportunidade para nada, não havia nenhum tipo de incentivo para nada. No mundo do meu pai, não tinha dinheiro, mas tinha estabilidade. Minha avó, que é mãe do meu pai, com quem eu morei a maior parte da minha vida, ela é funcionária pública. Então, apesar de não ter grana, tinha estabilidade, não tinha dificuldade. Sim. Então, eu ficava 2 vezes por semana na casa da minha avó e o resto do tempo na casa da minha mãe. E a minha avó e o meu pai foram as pessoas que se esforçaram, assim, ó, fizeram do cu sanfona para eu estudar. Então, por mais que eu não tivesse o que comer em casa, eu sempre estudei em escola particular. O que era fucked up pra minha cabeça. Porque... Mas isso aí, nós estamos no mesmo pé, Lara. Tá. No mesmo pé. Porque assim, ó, eu ia pra escola particular, mas o uniforme que eu tava, eu que tinha lavado no banho e ele tava amassado, porque não se passava. Eu ia pra escola particular e no dia da salada de fruta, eu não tinha uma banana pra levar. Então, era um negócio assim. Mas o meu background vem desse lado, do meu pai com a minha avó. Meu pai e minha avó sempre leram muito. Nada muito absurdo. Meu pai gostava de Sidney Sheldon, gostava dessas coisas, eu aprendi com ele. Mas tinha prática, sempre leram. Prática, eu sempre vi os 2 assim, ó. Sempre. Então foi daí. Aí, daí,
O negócio foi só eu ser zóio junto mesmo. Eu não consigo ouvir alguém falar alguma coisa e eu não ir lá ver se ela não tá errada, sabe? Sim, sim. É só sim. isso, é daí que vem. Lara, mas olha só, mas então a gente tem o mesmíssimo background, Lara. Na minha casa aqui, o meu pai tem sempre teve a prática da leitura, era o cara que cuidava da biblioteca lá da universidade que ele trabalhava, depois da biblioteca da empresa. Obviamente, eles foram crescendo de vida, a vida foi ficando melhor, né? Minha mãe, poucas vezes na vida eu vi minha mãe lendo um livro, mas ela comentava comigo sobre o cara do metal, o Kafka, né? Essas coisas, tal. Minha mãe comentava comigo. Mas era o meu pai que tinha a prática da leitura, de ter uma biblioteca, e a gente tinha, mesmo na nossa casa, num apartamento de 47 metros quadrados, tinha uma biblioteca, da qual eu, criança, com 7 anos, eu organizava a biblioteca. E ali eu peguei a paixão pelo saber. E exatamente isso, Lara, de querer saber as respostas que daqui a pouco meu pai não sabia, ou que eu me lembro exatamente quando eu era criança, que eu fiz uma pergunta pro meu pai não sabia responder, e eu tive que ir para uma enciclopédia. E eu descobri que a enciclopédia era maravilhosa, aquilo ali. Era uma Barça? Não, eu tive a Larousse, a Delta Larousse, que eram as principais. Né? Tu tinha a Barça, né, britânica, ou tu tinha a Delta Larousse, que eu ganhei quando eu tinha 9 anos. Vinham 2 fascículos por semana e a gente ficava lendo ali ponto por ponto para saber o que estava acontecendo, né? Então a parte mais bonita é a gente ter essa paixão pelo saber. E aí que tá, quando eu te pergunto ali, como é que tu construiu o teu conhecimento? Comigo, Lara, foi exatamente assim, ó. Por exemplo, eu peguei um livro aqui, ó, Política do Aristóteles, tá? Pô, eu li o do Aristóteles, gostei. Vamos ler do Platão para ver o que ele diz, e aí tu vai pro outro caminho, né? Daí eu anotei exatamente isso aqui. Né? Daí, daí tu leu as do Platão. Pô, olha só 2 visões. Quem é que pensa diferente? Vamos, pô, que são os gregos. Vamos ver como é que os celtas pensavam quanto a isso. Os celtas lá nem tinham um pensamento acerca disso. Então é só pra gente ver como a gente vai construindo, né? E essa é uma dica até que eu dou para as pessoas. Lê um livro lá, assim, sobre Deus. Depois lê um sobre o diabo, né? Isso. E assim você vai criando... Eu gosto de pegar as notas de rodapé, geralmente. Sim. Porque a nota de rodapé tá falando da referência, né? Eu até eu fiz um esqueminha aqui de como eu boto isso, e eu tô terminando de ler, eu devo terminar amanhã no máximo, o Democracia, o Deus que Falhou. Tá. Você já leu? Do Hope? Não. Porra, muito legal. É a visão do Hope, né? Legal pra caramba. Aí, tudo que tem nota de rodapé é exatamente isso que você falou. Você lê lá e fala, pô, mas o que esse cara aqui da nota de rodapé deve saber? Então, eu boto uma estrutura. Vou compartilhar com vocês qual que é a minha estrutura, quando a pergunta é como vocês estudam, eu tenho um esqueleto. Agora, dentro desse esqueleto tem ramificações. Então, nunca falta coisa para ler. Aliás, tá sempre tudo muito acumulado. Para você também? Não, tem uma frase do Sêneca que é tão boa, que é ars longa vita brevis, né? A arte é tão longa e tão curta a vida pra gente aproveitá-la. Então, esse tempo, todo mundo que reclamou que não tinha tempo pra ler, agora tem tempo, né, Lara? Agora vem inventar. Agora, outra coisa, na nutrição, todo mundo que reclamou que não conseguia fazer dieta porque comia muito fora, agora eu quero saber qual é que é a desculpa desse povo. Tá todo mundo em casa 2 meses. Lara, deixa eu só pegar um pouquinho para ver a variação de coisas que estão sobre a minha mesa aqui, tá? Só um segundinho. Aqui eu tenho a política do Aristóteles, como eu falei com vocês. Aqui eu tenho um livro de viagem escrito por um poeta, que é O Caminho Perfeito. Eu tô só passando por cima, tá? Aqui eu tenho A Arte como Terapia, né, do Alain de Botton. Eu gosto dele, eu li ele por sua causa. É bom, muito bom. Isso aqui é um filósofo contemporâneo, é um amigo nosso inteligente. Mas tem outro cara que eu gosto muito também, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, e dele eu tenho Ausência, tem Filosofia do Zen Budismo e o Bom Entretenimento. E aqui você tem algum guilty pleasure com leitura? Não. Não? Nossa, como você Guilty pleasure? Sabe uma coisa que assim, você tem vergonha, mas você lê? Não tenho nenhum deles, porque tudo que eu leio... Sempre me perguntam. Hoje em dia não tenho mais, mas quando eu era adolescente eu tinha. Você não tinha? Nada que você lia que era ruim? Não. Eu nunca li Harry Potter, mas eu era... Nem eu! Não? Nem eu. Não. Também não li. Não, eu li aquelas que tem na capa a menininha com o pezinho pra cima, essas coisas eu li quando eu era adolescente. Mas tudo que eu li, eu fui feliz quando eu lia quando eu era criança, porque era uma fase da vida, né? Que eu me representava. Você gostava daquela coleção? Do Pedro Bandeira. Isso aí, do Pedro Bandeira, né? A Droga da Obediência, né? Menino Sem Pátria. A Serra dos Dois Meninos, o Escaravelho do Diabo. O Escaravelho do Diabo tão bom, né? O Mistério do Quarto Amarelo é de outra editora, mas é um livro que eu amei quando adolescente. Mas aquilo ali eu li tudo, mas é que tá. Para ver que dentro de nós já tava essa paixão pelo saber, né? De querer buscar essas informações
ir atrás, tipo, eu nem tô menosprezando o Harry Potter e tal, que não era minha batida. Não, eu tava adulto já batida. naquela fase, e eu li as outras coisas. Porque também a gente tem tempo e tem que focar o que a gente quer ler, né, Lara? Uma pessoa falou uma coisa aqui muito interessante, ó, a Daiane, ela diz assim, ó, minha vergonha, eu li tudo de Paulo Coelho. Deixa eu te contar de Paulo Coelho. Eu li também. Eu tinha, a minha melhor amiga desde criança, a Lali, a Larissa, a mãe dela era professora do IBILSE, que é o Unesp, de literatura. E eu lembro que eu morria de vergonha dela, porque pra mim ela era a pessoa mais inteligente do mundo e eu queria muito a impressionar. E aí eu lembro que um dia eu falei pra Lali, falei, Lali, eu ouço todo mundo falar mal de Paulo Coelho e eu não vou falar mal antes de ler, eu vou ler. Aí eu comprei 3 livros dele. Brida ou Frida, agora eu não lembro, ó. Brida, O Alquimista, e agora eu não lembro o nome do outro, que era um fininho, pequenininho. Comprei. Tá. E aí eu levei, um dia eu tava lendo, eu levei pra casa da Lali e a mãe dela viu. E quando a mãe dela viu, eu lembro do rosto de reprovação dela. Mas assim, ó, isso me marcou. Mas assim, eu não falei não gosto de Paulo Coelho antes de ler 3 livros dele. Sim. Mas, isso é um negócio que eu nunca aceitei. Botar um negócio e falar, eu não gosto, que é o que acontece muito com o Olavo. A galera que fala do Olavo, acompanha o Olavo pelo Twitter. O Olavo tá louco, ele já tá mais velhinho. Agora, a obra dele lá pra trás, puta que pariu. Não. Tem o... Mas é que tá, tipo, deixa eu até anotar aqui pra falar depois, tá? Comentarista, mas eu quero falar do Paulo Coelho. Olha só. A pessoa colocou aqui, ó, por que Paulo Coelho é ruim? Ele é esquerdista? Não é por isso não. É que pra mim é porque não é só isso, né? É que pra mim a construção de texto dele é pobre, né? Pra você. É que assim, ó, os Paulo Coelho... Qual é o bom do Paulo Coelho, tá? Pô, muita gente começou a ler por causa desse cara. Então não venham, né? Tem gente que fala, pô, todo mundo começou a ler, foi uma febre de leitura no Brasil. Todo mundo, que bom que o pessoal voltou a ler. Porque quem leu o Paulo Coelho quando acabar os livros dele vai querer ler o resto. Então que bom que ele transformou isso aí. O primeiro livro que eu li dele que já tinha esse preconceito e que eu fui ler, imagina, eu tinha a Lara 11 anos de idade, tá? Foi o Diário de um Mago, que era muito legal, que foi o caminho dele por Santiago de Compostela, né? Essa descoberta dele, que ele era um alquimista, junto com o Raul Seixas. Pô, o Raul Seixas era o que a gente ouvia quando era criança, eu ao menos, né? Então a gente tinha toda essa informação a partir do Paulo Coelho. Então, muita gente, ele é ruim, ok, mas ele serviu para ampliar o caráter de leitura da nossa população. E aí, Lara, quando tu falou desse livro de ler as notas de rodapé, exatamente esse é um sistema de leitura, tá? Por exemplo, o Aristóteles não é difícil, tá? Vamos dizer assim, óbvio, hoje eu tô com 40 anos, né? Talvez para o pessoal que não tem conhecimento histórico muito grande de filosofia... Poxa, eu acho ele difícil. Talvez pareça difícil, tá? Mas assim, ó, pô, Aristóteles... Pô, se ficou difícil ler o Aristóteles, tu não entendeu? Lê um comentarista dele, que é exatamente o que tu disseste. Tu lê um livro sobre democracia e tu tá lendo o comentarista que estão falando dos principais livros. Estão lá embaixo, tá as obras principais. O Olavo de Carvalho é o melhor comentarista de Aristóteles que eu já li, por exemplo. Ele tem um livro do Schopenhauer que é Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, que é um baita de um título, né? Do cara que como é que eu vou vencer um debate sem ter razão? Eu era advogado, eu comprei esse livro para ler. A abertura do livro é o Olavo de Carvalho explicando, né, a dialética aristotélica, exatamente a construção do conhecimento. A Lara fala uma coisa, eu me oponho a ela. O que é a dialética? A dialética é um modo... É como a gente pode criar conhecimento, né? Como é que a gente cria? Primeira coisa que a gente tem que ter é uma idoneidade intelectual, tá? A gente tem que ser honesto intelectualmente para estar preparado para chegar no conhecimento novo. Como é que isso funciona? Eu trago o conhecimento, eu digo o que eu penso aqui, trago minhas informações, a Lara traz as delas, a gente confronta as duas e parte e cria um conhecimento novo. Vem uma tese, uma antítese e uma síntese. E a síntese. Esse né? Nossa, o áudio tá esquisito, deve ser por causa do teu som aí, Lara, que tá dando... Que pode estar dando amor, F aí. Me dá um fone, amor, por favor. Me dá o fone. Na sua orelha. Me dá esse. Tem um outro aí. Tá, vários. Coitado do Neto aí, né? Tem que abrir mão dos fones dele, pra nós aí. Um puta obrigado, doutor. chato e ele ainda tem que dar um fone. Obrigada. E o fone dele tava com barulhinho de mato, tá ligado? Pode ir que eu vou botando aqui, vai. Não aguenta, te falo aqui, né, Lara? Então o seguinte, a gente tem que começar a enxergar exatamente como é que a gente faz essa construção do conhecimento e quem que a gente tem que estar... Melhorou aí, Lara? Deixa eu só botar aqui para funcionar. Um segundo.
Pronto, tô aqui. Tá, much better. Então, Lara, olha só. Então, o que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, ter uma honestidade sexual. Honestidade sexual. Falha total, tá ligado? Sim, esse ato falho. Tá difícil essa quarentena, né, irmão? Fala aí. Ao vivo. Não, é exato. Nós temos que ter uma honestidade intelectual. Não é fácil. Não me fala. Tá ruim. Mas nós estamos sobrevivendo aí. Nós estamos, né? Graças a Deus inventaram esse Instagram aqui, chega umas mensagens, umas coisas, e de vez em quando a gente resolve o nosso problema. Mas aqui que eu tava te falando, nós temos que ter uma honestidade sobre, olha só, e aí vem o respeito, né? O que é o respeito? É eu saber quem é que tá quem é que tem um conhecimento, quem é que tá no meu mesmo plano intelectual, para eu conversar com ela e ouvir o que ela vai me dizer, né? Mas aí vem da paixão pelo saber, de querer ter esse conhecimento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente está no ambiente completamente mais liberal possível, porque é dentro desse ambiente liberal que nós vamos criar conhecimento. Né? E dentro desse conhecimento que nós vamos ter, por exemplo, inovação e raridade. Né? Saber uma coisa que ninguém sabe ou descobrir algo que ninguém descobriu ainda. E quando a gente tem esses dois pontos aqui, é isso que cria riqueza, né, Lara? Que traz riqueza para o próprio novo conhecimento. Então a gente fazer esses passinhos de bebê até chegar nesse momento, né, de criar um novo saber aí, é a parte mais importante. Mas eu vi que alguém perguntou aqui, Lara, conseguiu terminar de ler a Revolta de Atlas? Ó, tá um porre. Só que eu fui muito... Não, eu tô fazendo daquele jeito que você falou, mas eu fui uma linda, porque assim, eu sempre leio... Inclusive, depois eu vou até puxar esse gancho aqui, porque daí eu vou te perguntar sobre essas coisas que eu anotei aqui. Mas eu sempre leio, eu vou chegar nessa parte pra perguntar a você, 2 livros por vez. Sempre. Nunca estou lendo um só, mas é a hora que eu explicar aqui o meu gancho, vocês vão entender por que isso faz sentido. Então, eu fui uma linda de não trocar a Revolta de Atlas. Ela tá lá. Eu tô lendo. Mas, então, eu não peguei um outro pra passar. Eu vou terminar. Mas é aquilo que a gente falou, você disse uma coisa muito legal, que você falou assim, olha, às vezes, em vez de ler o autor, a gente lê o comentarista do autor. Eu penso que não tem como uma pessoa que não é brilhante ao extremo entender filosofia, se não por alguém que comente filosofia. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que fala pra mim, Lara, por onde eu começo a estudar filosofia? Não tem como eu falar pra ela Aristóteles, ou se não Platão, ou se não Sócrates. Ela não vai entender porra nenhuma. Ela precisa ouvir alguém falando sobre Aristóteles. Tem que mandar ler o Mundo de Sofia antes lá, né? Tipo isso, porque assim, ó, até porque se você é brilhante a ponto de conseguir ler Aristóteles e entender, então você nem precisava ler Aristóteles, você pode começar a escrever. Entende? Pra mim é assim, pelo menos. Se você entende, você não precisa nem ler. Pode escrever que você vai produzir uma obra bacana aí. Então, assim, ó, no caso da Ayn Rand, que eu não gosto dela como autora, o Denis, o professor Denis Xavier, ele é o bálsamo. Porque ele escreveu o Breves Lições, né? Os Desvaneios do Coletivismo, que é por onde eu o conheci, em que ele resume a obra da Ayn Rand com uma destreza que não tem nada igual. E ele fez isso depois com o Hayek, com o Hope, com todo mundo. E para mim essa é a solução. Então eu continuo lendo, mas eu leio hoje para absorver o que eu já sei dela através, por exemplo, através dele, no caso, que é o comentarista do assunto para mim. Sim. Posso puxar... Fala. Pode? Não vou puxar meu gancho aqui então e vou te perguntando sobre isso. Porque pensa assim, ó. Aqui, ó, a galera tá citando aqui a Nova Acrópole e o COF. São os 2 cursos de filosofia que eu faço. O COF... Você já fez o COF? Pelo menos algumas aulas? Não. É bacana, vale a pena. Eu não tô lá... Tu sabe que eu fui aluno do Olavo em 1997, na URGS, lá tinha alguns cursos de extensão do qual ele participava, né? Mas naquela época ele ainda estava querendo se assumir enquanto filósofo, então ele brigava muito com o pessoal da USP, imagina. Não mudou muito, tá? Nós estamos falando de 25 anos atrás, né? Ou seja, ele tinha 50 e poucos, ele estava no auge, né, da sua pujança aí. Mas eu quero ver se eu começo a ouvir aí. Não, porque eu tô legal. Tu sabe o que eu faço, Lara? Eu faço aquele Masterclass. Tá. Já é legal. Eu assinei. Você leu o Jardim das Aflições? Dele não. Dele ali o Imbecil Coletivo. Tá? Fala. E o mínimo que você precisa para não ser um idiota. É isso aí. Se você ler esses 2, o Jardim da Aflição e ver o Masterclass, tá pronto. Mas o negócio dele é que eu sinto... Eu só simpatizo porque eu sinto nele o que eu passo. É muito fácil que alguém me odeie. Muito fácil. Muito fácil. Porque eu faço besteira. Entendeu? Então é fácil me odiar pelas besteiras que eu faço. Mas as besteiras que eu faço não excluem o que eu tenho de bom. Pra mim, o Olavo e qualquer outro ser humano é isso. Então, assim, ele faz besteira
pra caralho. Ele fala merda, porra, não para. Mas isso não explica o que ele tem de bom. Mas, Lara, mas isso aí, todos os pensadores têm coisas de... Erraram, né? Acertaram como gênios e erraram como gênios. Karl Marx, ele sozinho deu mais de 10 soluções pro capitalismo, entendeu? Mas ele tem aquela, tipo, ele errou o sistema de valor das coisas ali, que ele acha que as coisas têm só o valor intrínseco. Às vezes não tem um valor, tipo, se eu gosto desse fone de ouvido aqui... De eficiência. Eu pago o que eu quiser pagar. Que é o princípio da mais-valia, sim. Acabou, entendeu? Então, assim, ó, um outro ponto também que pessoas que erraram, os Montesquieu viu a tripartição dos poderes, mas ele acabou vendo também que a geografia influenciava nas ações das pessoas. Por exemplo, os italianos que moravam no sul amavam mais que os alemães. Talvez eles estivessem certo. Maquiavel acerta pra mim pra caramba na identificação do sistema e erra muito em continuar o sistema. Enfim, é todo mundo. Aí, deixa eu puxar então esse... Fala. Não, chama. Ó, então tá, vou puxar. É o seguinte, como o tema da live é como nós estudamos, então eu vou te falar como que eu estudo, e aí conforme eu falo, você fala pra mim como se você faz igual ou parecido, ou como você faz o que eu faço. Tá? Então assim, ó, eu tenho um pilar. O meu primeiro pilar sobre estudar, e eu quero saber se você é parecido ou não eu não tenho preconceito. Zero? Então, Zero. Eu também, zero. Então, assim, fulano é esquerdista para caramba e tá escrevendo sobre economia. Eu vou dar uma lida. Zero. Você também? Zero. Claro, claro, o negócio que a gente falou do Paulo Coelho, né? Eu vou lá ler pra ver se é ruim. Agora, tem um subtítulo aí, que apesar de não ter preconceito, eu não tenho tempo a perder. Então, eu não preciso ler tudo do Paulo Coelho. Eu não vou escolher o dele, entendeu? Isso. Óbvio, se eu tiver que buscar informação, eu vou lá, mas eu não vou beber naquela fonte, a gente não tem tempo. Falou muito bem, a gente não tem tempo a perder. Isso. Então, por exemplo, o Paulo Coelho, li 2, 3, falei, não gosto. De repente, Fernando, chega você na minha vida, que é um cara que eu sei que sabe, que gosta, que tem um bom gosto, que sabe que é inteligente. Aí você fala, Lara, apesar de você ter lido 3, esse aqui precisa ler também. Aí eu topo. Sim. Agora, se uma pessoa X que eu não conheço, não sei a base, me diz, não, mas esse aqui é bom dele, aí eu não vou. Você também? Eu concordo. Não, isso é óbvio. Aí que tá. A principal coisa é a gente descobrir quem são esses filtros humanos, né, Lara? Sim. Para saber. Tu sabe assim que eu fotografo o Fórum da Liberdade já há anos. Esse ano até eu fui convidado para palestrar. E nessa palestra com eles, o que eu faço? Eu falo com todas as pessoas ali que estão palestrando e pergunto, cara, qual é o melhor livro que tu leu esse ano aí? E aí ele, eu li tal. Então, assim eu faço a minha lista, e aí, dessas pessoas que são referências, pensadores, eu pego os livros e aí eu vou ler. Olha que tirando a atenção. Isso é muito foda. Eles não estão brincando com uma pedrinha que eles acharam, Fernando. Não tem condição. E depois que eu vi um abraçado numa peteca aí um dia desses aí de noite, onde é que tu tirou essa peteca? O cara abraçou uma peteca. Eu não sei! Até agora eu não sei. Era o Francisco. Tu sabe que às vezes eu chamo a mandioca de farofa, fico chamando de outras coisas. O Francisco eu não erro. Tá. Então, assim, Lara, o principal é a gente saber quem são esses filtros, né? E aí a internet é importante também para a internet aqui. Tu pode pegar os filtros existenciais para quem tu tem que seguir. Não segue, eu digo, cara, não perde teu tempo, não segue todo mundo. Perfeito. Porque a nossa atenção está sendo esvaída nisso aqui tudo, né, Lara? Então, o principal para mim que eu faço é ter bons filtros humanos para saber o que eu tenho que ler, né, para dar um passo adiante. Então, eu procuro ter bem claro quem são essas pessoas. Tá, então esse é o primeiro ponto. Não ter preconceito, mas não ter tempo a perder. Segundo ponto. Fernando, eu sempre estou estudando de 3 a 4 temas. Explico como. Por que 3 a 4? Desses 3 a 4, 2 sempre são livros. Então, eu estou sempre lendo 2 livros ao mesmo tempo. Por exemplo, agora eu estou com a Revolta de Atlas engasgadinho, mas está indo e estou termino amanhã, com certeza, porque Democracia, o Deus que Falhou. Sempre estou lendo 2. O outro tema eu sempre estou lendo alguma coisinha da minha área de trabalho. Então, eu sou nutricionista, eu estou sempre lendo uma coisinha de saúde. Ou eu estou lendo um artigo que saiu, ou eu estou pesquisando uma pessoa que está falando bastante sobre uma nova dieta, eu estou pesquisando sobre aquilo, e assim vai. E eu estou sempre vendo um curso. Então, esses são meus 3 a 4 temas. Então, quando a pessoa diz assim, mas você estuda como? Eu sento de manhã para ver uma dessas 4 coisas. Ou para ler um dos 2 livros que estou lendo, ou para ler um artigo da minha área, ou pesquisar alguma coisa sobre a minha área, ou estou lendo um livro da minha área, e eu estou sempre assistindo um curso. Desses cursos, atualmente, eu vejo bastante a Nova Acrópole, eu vejo bastante o COF, vejo o Novo Mercado do Ícaro, eu tenho outros cursos online comprados que de vez em quando eu vejo não necessariamente para aprender aquilo, mas para ver o modelo, porque eu trabalho com isso. Então, para mim é isso. Quando eu sento para estudar, eu estou sempre em 4 temas, mais ou menos esses que eu coloquei.
Você tem alguma metodologia do que você está estudando? Não, eu não tenho uma metodologia, Lara. Eu tinha isso aí no tempo que eu era estudante profissional, eu tinha metodologia, tudo muito certo, muito. Tanto que eu fazia, imagina, 16 cadeiras, né, 16 matérias por semestre. Eu estava demandando, eu era estudante profissional, tive chance e aproveitei essa chance muito bem. O que eu faço a hoje, Marcela Lara, está perguntando como que era na faculdade. Conta então, como é que era você na faculdade nesse tempo em que você era estudante profissional? na faculdade eu era estudante profissional. Eu tinha minhas cadeiras organizadas por horário e eu cumpria cada uma delas para estudo. Eu não faltava aula, nunca faltei aula na vida, tá? A não ser depois de estar na pós-graduação, que daí tinha umas matérias, eu vou ficar no bar mesmo, que não Então, adianta eu nada tinha isso isso. aqui. Uhum. Mas eu sempre estudei colégio, nunca fui de matar aula, nada disso aí. Pegava de manhã, fazia minhas 5 cadeiras da manhã, pegava um trem, ia para o centro da cidade ia lá para um outro final do mundo, que era na URGS, no campus que eu estudava era muito longe. Imagina, eu rodava 60 quilômetros por dia, 64 quilômetros por dia de trem e ônibus para conseguir estudar. Eu vou sair às 7 da manhã, né? 7 da manhã eu tava, 7h30 A Thaís, começava você a está aula. perguntando se nessa época você lia livros. Claro. Também, eu Porque, também. porque nesse Inter, a gente lê no ônibus, né, Lara? Mas a gente lê no Inter e eu não quero saber. Porque uma É a coisa é o parte da seguinte, diversão, né? uma coisa é tu ter que estudar. Claro, né, cara? E fora isso, aí tu vai pegando microlivros, né? Tu vai ler essas pérolas. Nessa semana ainda eu tava comentando aqui que eu tava lendo mais uma vez O Coração das Trevas, que eu tinha lido lá no tempo de faculdade. Agora eu fui ler. Uhum. Muito bom. Muito bom. De quem que é? Do Joseph Conrad. É um tio distante meu. Mas é um livro. Gosto assim. Mas é um livro de 1902, tá? Mas é um livro muito legal para tu ver como o ser humano vai caminhando. Agora, uma coisa assim, na faculdade, que eu faço estudo, Lara, no momento agora, a Covid é o assunto. Fala. Não, na faculdade, para estudar essas coisas, você tinha um método do tipo, você é o que grava escrevendo ou você grava lendo, falando alto? Qual o seu método? Olha aqui o que eu tenho na minha frente, meu caderno. Escrevendo. De anotações, tá? Todo escrevendo, todo escrito. E meus livros, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Meus livros, deixa eu ver se eu acho que alguma parte que corresponda à realidade do que eu tô Os livros todos riscados, né? Sublinhados, Os meus são todos emprestáveis. Claro, e a galera vê a capa do meu livro que tá toda assim, ó, eles ficam putos. Mas, cara, o livro é pra usar. É isso aí. É pra usar, ele é meu, ele foi feito pra mim. As pessoas não entendem que... Vai sair despedaçado da minha mão. Não, e ele nasceu pra isso. Tu entende? Tipo, é que nem ter uma namorada que gosta de transar. Ela nasceu pra isso. Claro, ela nasceu pra isso. Imagina tu não utilizar, ter uma namoradinha toda certinha. Pelo amor de Deus, cara, isso aqui é a melhor coisa do mundo, cara. E aí anoto, dobro as páginas, onde eu paro de ler, eu dobro a página. Olha aqui, eu vou pegar o povo fica com essa coisinha com orelha, né? Mano, às vezes eu dobro uma página no meio pra saber que ela é importante. Lara, não sei se vai aparecer aí, ó, mas é que imagina, isso aqui é um livro de viagem, tá? Imagina, não tem nada a ver. E olha aqui, ó, todo riscado, ó, marcado. Às vezes a página inteira é importante, eu risco a página inteira. Pra eles verem. Peraí, deixa eu pegar aqui o meu só pra eles verem. Pega, fica à vontade. Enquanto isso eu vou falando aqui. Então é o seguinte, cara, eu risco tudo, ó. Ó, olha só, até inclusive, quando eu acho uma palavra interessante, tipo essa aqui, ó, febrícula, que é uma febrezinha, né? Tem uma febrícula. Eu anotei, ó, bom substantivo para utilizar, ó. Tá ótimo. Ali, ó. Isso eu também faço, palavras. Claro, nossa, por exemplo, esses dias eu usei, acho que foi ontem no meu story. Eu tava lendo e aí eu li fraseologia é isso. Aí alguém me perguntou uma coisa, eu falei, olha, a fraseologia que normalmente eu uso, eu também sempre boto palavras novas aí na vida. Ó, a mesma coisa, ó, é tudo riscado, ó, todo o tempo todo riscado, ó. Dane-se o livro. Ó, risco o trem, ó. E eu uso lápis por duas coisas. Uma por poder apagar caso eu erre, e outra de poder escrever na cama quando eu tô deitado, eu consigo escrever antigravidade, né? Então eu utilizo mesmo. Antigravidade. Antigravidade, então, assim, ótimo. Olha só aqui também, ó, todo anotado os cantos, ó, com as frases que eu acho boas. Daí é muito... Essa história de colocar notícia maluca... Daí que tá. Às vezes eu tô lendo livro, que nem esse aqui, que é um livro, como eu já te falei, um relato de viagem, tá? Até eu quero ver se eu faço uma live com esse cara, que eu acabei conhecendo, que é um poeta português, Lara, que um dia eu voltei de Portugal pra cá, peguei um livro, eu tinha comprado, já era fã dele. Daí eu tinha lido umas frases deles lá em Lisboa, botei online, tô gravando uns stories aqui em casa, quando vê... Uma fã, ou, tipo, uma seguidora falou assim, ó, Conrado, ele tá em Porto Alegre, né? Como assim em Porto Alegre? Sim, ele tá aí, ele chegou ontem no voo. Daí quando eu vi, Lara, eu tinha vindo do voo com ele, de Lisboa pra cá. Caramba. E acabei saindo correndo, fui lá na PUC, conheci o cara, ficamos amigos, sou um seguidor dele aqui. E aí, mas o que eu quero dizer, às vezes eu escrevo nos livros também, para escrever nas anotações de como é que o livro foi construído.
Ó, até que ele explicou o tema, até que ele introduziu os capítulos, aqui ele fez a transição, olha só como ele faz essa narrativa, como ele cria o gancho. Então a gente que gosta de ler, quando a gente tem paixão pelo saber, que a gente entra no nível da literatura, tu começa a analisar a arte literária, como é que a pessoa construiu o raciocínio. E esse é o mágico. Esse é o mágico. Não é porque muitas vezes a gente tem o orgulho da compreensão, né? Eu li um livro e entendi. Que legal, eu entendo o que o Aristóteles diz, como eu sou inteligente. Agora, quando começa a ver como é que ele escreveu, como é que ele passou a mensagem. E é por isso que tu tem, às vezes, teu dom. As pessoas acham que é um dom da comunicação. E é zero, são referências. De tanto muita tu referência. Aí que tá, cada pessoa que tu lê aqui é uma alma que tu tá vendo, né, Lara? A Fernandinha e a Jamile perguntaram uma coisa aqui, as duas perguntaram a mesma coisa, outras pessoas perguntaram se nós somos adeptos de audiobook e de Kindle. Fala você primeiro. Duas coisas, tá. Do audiobook, durante a faculdade, eu ouvia audiobook no meu carro, mas audiobook eu não usava para literatura, tá? A literatura tem prazer. Quando o texto não é rico. Na leitura. Claro, tipo, só quando eu quero informação, audiobook. E naquela época, o que foi que me trouxe o audiobook? Eu mantinha a distância do carro da frente, andava na pista da direita, né? Ficava ouvindo meu audiobook, curtindo informação até chegar. E não era uma coisa fácil de encontrar até então, tá? O Kindle eu ainda uso quando eu não encontro o livro de maneira física, tá? Eu gosto físico. Mas senão eu tenho, e aí que tá, eu até tinha o Kindle desde presente, eu uso no iPad mesmo ali, eu tenho o bloco, anoto. Eu ainda tenho, eu ganhei de uma paciente minha, Paloma, queridíssima, se não me engano, ela tá inclusive aqui. Leio muito pouco no Kindle porque eu não adapto, porque eu preciso riscar. Eu sei que dá para grifar no Kindle, mas eu preciso fazer seta, eu preciso escrever, é difícil para mim. O audiobook eu uso igual você. Quando é um texto que eu não tenho interesse na construção do texto, então, de repente, aquela coisa mais Gary Chapman, uma coisa mais, enfim, Ben Shapiro, aí eu coloco um audiobook enquanto eu faço uma escova no cabelo, enquanto eu me arrumo. Eu tô sempre ouvindo um audiobook ou ouvindo um destaque de alguém enquanto eu me arrumo. Mas deixa eu te contar uma outra história lá. Esse caderno aqui, ela tá aqui, ó. Adoro. Esse caderno aqui começou exatamente quando eu comecei, porque assim, eu não sou de ter caderno de folhas brancas, porque eu escrevo todo torto, eu vou anotando como tem. Eu não uso linha nunca. E aí, quando esse caderno chegou para mim, ele foi exatamente para eu anotar o que eu estava lendo no Kindle. Entendeu? Mas eu estava lendo as meditações do Marco Aurélio, ali, um filósofo um imperador, mas com base na filosofia estoica. E aí eu comecei a anotar o que estava, até as passagens, o Epícteto, entendeu? E a aprovação, propósito, tal. Então, a partir daí, para a gente ver que mesmo com Kindle, a gente faz anotação. E eu gosto disso aqui, papel e caneta, entendeu? Papel e caneta. E dentro de cada livro eu tenho um lápis dentro de cada um deles. Cada hotel que eu fico do mundo, eu faço resumos também. Você faz resumos de algumas coisas? Coisas que eu quero entender muito, eu faço resumos. Então, eu peguei aqui para mostrar, mas isso tudo que está escrito aqui, é resumo de aulas que eu assisti. Porque eu só aprendo... de aula, tá. Porque eu só aprendo escrevendo. Tá, aí que tá. Mas esse é o melhor método. Porque daí tá passando... Uma coisa que as pessoas não... As etimologias da palavra recordar, né, Lara? Recordes, passar novamente pelo coração, né? Então tu tem que passar, e para passar por ti tem que vir conhecimento, ficar na tua mente, tu elaborar no papel como é que tu raciocinou. Até porque elaborar no papel, para mim, traz o seguinte, você concorda comigo que existe várias, sabe que tem várias coisas na vida que a gente fala assim, é que eu não sei explicar, mas é isso, sabe assim? Então assim, quando as pessoas não sabem explicar, elas não sabem o negócio de verdade. Então quando eu escrevo, eu escrevo pensando, deixa eu escrever aqui para que eu saiba explicar. Tudo que eu souber explicar, então eu domino mais do que aquela pessoa que... E tem assuntos que eu não quero saber explicar, que eu só quero saber mesmo. Então, por exemplo, na nutrição a gente passa muito por isso. Tem muita gente que fala assim pra mim, não, eu não sei explicar por que o consumo de gordura não é um grande problema pra saúde cardiovascular. Mas eu já entendi. Pô, tá legal, tá valendo. Mas se você quer saber um negócio de verdade, então você precisa saber explicar. E pra saber explicar, você precisa escrever a respeito. Eu penso assim, por isso que eu gosto de escrever. Mas também, lá, por outro lado, tem autores que são tão ruins, a ideia é boa, mas eles enrolam tanto, tão prolixo, e começam nessa... A Ayn Rand é chata, tá? Ela é uma autora, a ideia é boa, a ideia é ruim. Mas assim, o Lipovetsky, tá? A Era do Luxo, por exemplo, é um sociólogo vinculado a luxo e moda francês. Cara, eu consigo, eu entendi o que ele falou, mas é tão complicado de explicar, porque o cara demora muito. Esse coreano que eu li aqui, Lara, esse aqui é outra loucura.
cada frase eu tenho que pensar e ficar fritando. Porque ele zero usa os conceitos. Não, sucinto total, ele é exatamente bem colocado, entendeu? Então ele coloca cada substantivo, cada conceito tão próprio que tu tem que dominar os conceitos para conseguir poder entender. levar a leitura adiante. Senão tu não consegue. Agora, uma pessoa perguntou um negócio aqui, é muito verdade. Vocês conseguem fazer isso ouvindo o som? Porra, jamais. Não. Aí que tá. As pessoas, ai, Conrado, eu leio, mas eu não me lembro das coisas. Querido, tu não tava lendo e pensando quem é que tu ia comer de noite. Desculpa, né? Quem é que tu ia sair de noite? Tu tá pensando, porque eu me lembro quando eu tava lendo, eu me lembro exatamente o primeiro livro que eu li e a primeira vez que eu entendi que eu tava me perdendo na leitura. Eu tava lendo Vidas Secas, a baleia tava Graciliano Ramos, adoro. Só que eu tinha 14 anos, eu tô lendo aquele livro e eu tava pensando nas namoradas do colégio. Entendeu? Eu nem tava nesse mundo. Daí tinha muitas, Fernando? Tinha muitas? Não tinha, mas as que eu amei muito. Eu queria ter filhos com ela até hoje. Eu teria... não, amor só é bom se doer. Senão tu nem me chama pra esse negócio. E aí, Lara, ali eu me dei conta, eu passei 30 páginas e não sei o que tá escrito. Eu tinha que ler de novo. Aí o primeiro livro que eu li, que eu consegui me concentrar e ficar, foi o Capitães da Areia. Que era uma leitura bem juvenil, né? Juvenil, você foi muito legal aí. Não é juvenil, não, pô. É juvenil. Você vai botar na cabeça você vai botar na mesa de um monte de adulto que não vai entender, não. Ok, mas o Capitães da Areia é legal, porque tem aquela história, né, da caixa baixa, caixa alta, o cara é apaixonado pela Dora, a filha do Bexiguento. A história tá até hoje na minha cabeça, porque eu coloquei atenção. Agora tu falou que livro que eu li, eu puxei na gavetinha e veio toda a história, né? O momento que eu me sensibilizei ali, quando eu li que a Dora tá morta, ele acha que ela não tá morta, né? Então é foda, né, cara? É foda. Então, vou seguir aqui então. Segue aí, vamos voltar pro nosso rumo. Tá, então vamos lá. Terceiro ponto que eu pus. O primeiro ponto que eu pus, então, é o negócio do preconceito. O segundo, os temas, a gente conversou agora. E o terceiro é o seguinte. Além de ler, eu sempre vejo vídeos informativos. Então é o seguinte, eu sempre tenho palestras e vídeos curtos no YouTube que estou querendo ouvir enquanto faço uma escova no cabelo e tal. Por exemplo, os stories em destaque do Fernando Conrado são um negócio que, se você tá vendo essa live por mim e não conhecia, você não tem ideia. O da Madame de Beauvoir ainda tá lá? O da Escola de California tá lá? Tá tudo lá, tudo lá. Eu sempre tenho pessoas que tem stories em destaque que eu quero ouvir, ou vídeos na internet que eu quero ver. Então, assim, eu ouço muito os vídeos do Jordan Peterson, que eu adoro ele de paixão. Eu gosto muito do Ben Shapiro, porque eu gosto da rapidez dele na trocação, sabe? Sim. Então, sempre tem pessoas com palestra. Eu gosto muito do Evandro, que hoje eu falei dele no meu Instagram, Evandro, agora eu não lembro do sobrenome dele, que é um policial federal que dá aulas. Eu gosto muito de ter alguma coisa de vídeo que eu quero ficar ouvindo assim, ó, na tabela. Sim. Então, eu também considero isso parte do estudar. Eu sempre estou ouvindo uma coisa na tabela ali que me interessa. Você tem isso também? Sim. O Rafael do Ideias Radicais, que eu adoro. Obrigado. Tu sabe, Lara, que eu assinei o Masterclass, aquele site ali que tem $180 e tu vê o ano todo, só as melhores pessoas dando aula, entendeu? Imagina, tu tem uma aula de foto com a Annie Leibovitz, daí tu tem uma aula de direção de cinema com o Scorsese, tem uma aula de escrita com o Neil Gaiman. É foda, tá ligado, Lara? Porque não me avisou, eu comprei, eu tenho... Dr. José Neto tá aqui na live agora, acabei de ver. Pra quem é da área da saúde, o curso do Dr. José Neto é imperdível, que é sobre metodologia da pesquisa científica, que tem que ter. É uma dessas, mas essa não é uma aula para você ouvir de tabela, não. É pra você sentar e fazer, que é excepcional. Que é aula. Então, então assim, Lara, eu faço esse mesmo método de assistir vídeos, gosto, e aí é que tá. Quando a gente pega referências do vídeo, eu quero assistir tudo que esse cara fez, entendeu? Então, por exemplo, tem vídeos que eu gosto que é da School of Life. Tá? Então, aquilo ali eu escuto tudo que é o curso do Alain de Botton. Eu até penso, às vezes, lá, de começar um negócio, de começar a fazer uns... Agora que eu botei umas luzes, umas câmeras aqui, eu gravar uns vídeos, transformar esses destaques ali num vídeo para colocar no YouTube pra galera ver, para fazer uma linha construída assim. Não sei, não é um curso, entendeu? Mas que também é um produto que eu não sei se existe, essa coisa. Que é a gente começar a conversar, né? E a gente trazer informação para as pessoas. Então, isso eu também faço igual a ti. Eu pego aulas, deixo as acontecendo paralelamente. Agora, o próximo ponto, eu acho que para mim é fundamental. Vamos ver se para você também. O meu próximo ponto é o seguinte, ó. Apesar de organizado, o meu cronograma não é engessado. O que eu quero dizer com isso? Apesar de organizado, eu
caguei pra ele. Então, se eu acordar um dia e falar, cara, eu não quero ver cronograma, eu quero ler isso aqui, eu faço. Se eu quiser ficar uma semana sem ver cronograma, sem ver nada do que eu estava vendo e ver outra coisa, eu faço. Então, eu não tenho nenhum tipo de cobrança comigo, porque eu não estou mais na faculdade, eu não estou na pós-graduação, então eu não tenho nada para entregar. Tudo que eu estou lendo e estudando sempre é para mim. Então, se eu quiser fazer do jeito que eu quero, tá bom. Você tem isso também? Lara, a minha vida não tem cronograma mais, Lara. Eu tenho deixa eu só botar os outro fone que tá acabando a bateria de um. Que também é uma manha, né, Lara? Só usa um, tá ligado? Eu quando acabar a bateria, tu troca. Essa é ótima. Deixa eu ver se já voltou pra cá. Alô, 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 alô. Não sei se voltar, mas não interessa. Só respondendo a galera aqui dizendo da live, eu vou deixar essa live salva e eu vou salvar essa live pra subir pro IGTV, tá? Fiquem tranquilos. Ótimo, genial, genial. Lara, então é o seguinte, ó. Aí eu sou meio Dilma, né? A gente não coloca uma meta, mas quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Então, assim, nem na minha vida eu tenho um cronograma mais, Lara. Porque eu já mudei de vidas tantas vezes dentro dela. Já fui advogado profissional, já fui estudante profissional, já fui pescador profissional, já fui jogador de pôquer profissional, já fui sommelier, já fui viajante internacional, sou fotógrafo, né? Profissional. Então, o que eu aprendi na vida é que a gente não está mais ancorado a nada. E a gente tem essa capacidade de trocar as marchas. Mas daí é um ser humano, como tu bem falou, com uma responsabilidade pessoal em si mesmo, uma responsabilidade individual. O que eu vou ganhar com isso? Né? Então, a gente conseguir encarar o conhecimento, saber que barreiras tem que transpor e que muitas vezes, eu estou nesse caminho de estudo, mas está me faltando conhecimento. Eu tenho que fazer um pré-requisito. Te lembra na faculdade, tu não pode fazer tal cadeira sem fazer se você não fizer a outra antes. Pré-requisitos. Então, tu tinha os pré-requisitos para fazer. E isso é necessário para o próprio conhecimento. E às vezes a gente tem que ter a humildade intelectual de saber que a gente não está pronto para aquilo. Entendeu? Eu me lembro exatamente quando eu tinha 25 anos, eu tentei ler Ulisses do James Joyce, que é o principal livro, né, da humanidade. Eu vou ler esse livro. Quando eu comecei a ver, cara, não é agora ainda. Não tá indo. Eu só fui ler, eu tinha 32 anos, entende? Para conseguir curtir aquilo ali. Como agora, tipo, quando eu era guri, eu tinha o afã pelo saber, eu queria, eu vou ler todos os clássicos, porque deu menos eu vou... Porque assim, por que a gente tem que ler os clássicos, né, Lara? É pra gente ter dentro, né, ter o conhecimento de como as grandes mentes pensaram e como eles analisavam, né, como eles... analisavam as situações e como eles decidiam. Então é muito importante para nós termos isso dentro da gente, é por isso que a gente tem que ler os clássicos também. Só que se a gente for ler sempre as mesmas coisas, a gente não vai dar um pulo na barreira do conhecimento. Sim. E a gente tem que subir mais um degrau. Então não adianta a gente ler as mesmas coisas. E é por isso que eu fico vendo os gatos lá atrás pulando, olha lá. É impossível, é a hora do cortisol. O pulo do conhecimento é o pulo deles ali, né? Então é o seguinte, Então, o que eu aconselho todo mundo a fazer? É tu seguir pessoas sempre que vão te dar esse filtro humano, tu entendeu? Vai te entregar, aprende esse tijolinho, domina esse tijolinho e agora tenta subir em cima do tijolinho e dá um passo adiante. O próprio Newton tinha uma frase que ele dizia: eu só enxerguei mais longe porque me apoiei sobre ombros de gigantes, né? Que legal. Então, exatamente... Flávio Augusto tem uma coisa parecida. Ele fala que quando você se abaixa, você consegue ver as sombras dos pés. Então, ele diz que visão é mais importante do que poder. É verdade. É verdade. É bacana isso. É que tá. As pessoas não têm visão também, né, Lara? Não. As pessoas não enxergam, mas não têm visão, né? Tipo, quando eu falo para as pessoas que eu tenho dificuldade para enxergar, mas eu tenho muita visão, né? A gente consegue programar. Porque uma coisa que a gente tem que fazer, Lara, o que conhecimento nos dá? Tu começa a ver tanta repetição de padrões que daqui a pouco tu começa a antever o futuro. Sim. Opa, isso aqui já aconteceu. Tem coisa que você sabe que precisa ver. E fora isso, e aí tu entende, quando tem a leitura do livro que eu falei, de ver qual é o processo narrativo, a construção da jornada do herói, ou a construção da narrativa, tu começa a ver essa narrativa em toda a tua vida. A narrativa política, a narrativa da Covid, a narrativa de tudo. Tu começa a reconhecer isso tudo. Então eu acho que essa é a parte mais importante. Que mais eu vou só responder uma pergunta aqui e eu vou pedir isso. Eu tenho nos meus stories em destaque um destaque chamado livros, onde eu cito quais são para mim os clássicos. Estão pedindo para você fazer um desse também. Depois só bota no story lá quais são para você os clássicos. Lara, tu sabe que eu fiz... Tu sabe que eu fiz isso aí, Lara, no meu? Não, sabe o que é pior? Teve um dia que sumiram os destaques e alguns não voltaram. Esse foi um que sumiu. Merda. Tá, faz de novo ele. Só a listinha ali rapidinho. No meu tem, tipo, 5 ou 6 clássicos. Sim, vamos fechar com a última aqui, ó. A última aqui é o seguinte, que na verdade tem duas. Será que dá tempo da gente fazer as duas? Claro, a gente faz. Deixa eu fazer as duas então, ó.
A penúltima é o seguinte, eu, Lara, para estudar, determino período, não horário. O que isso quer dizer? As pessoas às vezes têm essa fixação e falam assim, cara, eu vou estudar das 7 às 8, vou estudar das... Eu não faço isso, eu determino período. Então assim, ó, eu sei que o período que eu rendo mais na minha vida é de manhã, logo que eu acordo. Então, tem época, sempre coloco na hora que eu acordo aquilo que eu quero render mais. Então, eu já tive época em que logo que eu acordava, o que eu fazia era o treino, porque era ali que eu queria render mais. Teve época que logo que eu acordava, eu pegava isso aqui na mão, então eu começava a responder caixinhas 4 da manhã, porque era isso que eu queria render mais. E agora, nessa época que eu tenho tirado o primeiro período da manhã para ler e escrever, que é onde eu quero render mais. Então, eu não me importo com o número de horas que eu vou estudar, eu me importo com o período. Então, por exemplo, agora que de manhã eu tenho usado para escrever mais, eu deixo para estudar no fim da tarde ou no começo da manhã. É período. Mas eu não tô nem aí com quantidade de horas. Eu vou ficar lá enquanto eu render. Tem dia que eu rendo 30 minutos e então eu paro. E tem dias que eu embalo 4 horas e então eu vou. E você? Lara, exatamente essa mesma visão que tem, mas é que tá. Um pré-requisito do que tu tá falando, que eu vou falar aqui, é a paixão pelo saber, né? Tu quer saber. Você né? quer Tu não ficar... tá obrigado a ter que ter o conhecimento. Quando as pessoas estão obrigadas a ter conhecimento, é outra história. Tu sofre, daí tu tem que te regrar. Não, tal horário eu vou abrir a porcaria desse livro, eu vou ler 1 hora desse negócio. Faz sentido, faz sentido. É outra coisa. Outra coisa a gente que ama isso, né? Sim. Eu sei que minha parte intelectual, meu cérebro pega fogo à noite. Então eu sento à noite, leio, pego meu livro, anoto, repasso as minhas coisas, falo, penso comigo mesmo, faço as lives aqui quando a gente tem que fazer. Então eu me sirvo da mesma... É para tu ver, Lara, que todas as pessoas que têm o método, têm, né, a paixão por estudar e saber, e tem essa coisa de querer ser melhor e descobrir coisas novas, tem o mesmo método, né? Tu falou aí de uma forma quase de outra. Tudo coincidiu, né? Tudo coincidiu, tudo coincidiu. Então, assim, ó, tem vezes que eu faço os destaques, faz tempo que eu não faço destaque aqui, né? Mas quando eu fazia os destaques ali, que eu dava quase uma aula, aquilo ali era quase preparado, Lara, sabe? Eu imagino. Faz anotações, baixar um santo. Também. Baixa um santo, entendeu? Vem o santo, pá. Então tem aqueles ali do homem e mulher, né? Que eu falo que eu gosto muito deles ali. Eu amo. Aquilo ali tinha que ser melhor organizado, aquilo ali tinha que organizar melhor. Eu amo aquilo. Transforma aquilo lá num livrinho, uma libreta. Vou fazer um PDF do Conrado, e-book do Conrado. Um e-book, pra quem não assistiu, vai lá e assiste, cara. Fantástico, aproveita a quarentena, assiste do 1 ao 7, deixa rodando ali enquanto faz outra coisa. Não abra a boca enquanto não vê o 7, você deixa pra criticar no 7. É verdade. Porque é que tá uma coisa, Lara, aquilo ali a gente tá buscando exatamente uma informação que é qual? Que é enxergar valor em si mesmo, né? Sim. Tem tanta gente, né? Porque tem gente que fala, não pode julgar. Pô, mas olha só, cara, as pessoas julgam novela, julgam Big Brother, mas não julgam o seu parceiro com quem ela quer ter filhos. Entende? Olha só, eu não vou julgar as pessoas. Como, cara? Tu quer ter um filho com uma pessoa que tu não quer julgar? E tu julga o Big Brother, tu julga as perguntas que a Lara faz aqui, o que o Conrado fala no Instagram? Mas não o parceiro. Não tem noção, sabe? Daí é que a gente chegou nesse mundo onde fazer passinhos de funk no TikTok são mais importantes do que isso. Né? Não, mas é que tá. Como é que a gente se tornou obrigado a fazer isso, Lara? No meu questionamento, a gente pode marcar uma live no outro dia para falar sobre isso, é como nós nos tornamos obrigados a fazer passinhos no TikTok hoje em dia para ter interação. Como? Isso não... Para chamar atenção. Mas eu vou amar trazer esse assunto, porque eu nem acho esse assunto tão absurdo, viu? Eu acho que é parte do desenvolvimento mesmo. A gente já foi obrigado a fazer outras coisas antigamente. Mas é que aí que tá, Lara. Quem é que determina essa obrigatoriedade de dançar funk online? Cara, pelo amor de Deus, só anota essa frase, porque essa frase é o tema da próxima live. Tá. A obrigatoriedade de dançar funk no TikTok para ter as pessoas te ouvindo sobre o que você realmente quer. Eu vou amar falar desse assunto. Vamos fazer essa semana ainda? Pode marcar quando tu quiser. Demorou. Eu vou ver minha agenda amanhã e já vou marcar. Só quinta que eu não posso. Pode ser sábado. Bom, quando tu quiser, Nala. Tu determina. Não, demorou, vamos falar a minha madrinha nesse negócio. Tu marca e eu obedeço aqui, né? Bonitinha da tia Lara. Então, Lara, esses são meus pontos principais, assim, que eu gostaria de falar aqui pra gente pensar pro segundo momento. Vou botar o último, então, para os 2 minutos que faltam. O último é o seguinte, eu botei aqui como 7º e último ponto. Vou ver se você é igual. Eu não tenho medo de parar. O que é isso? As pessoas têm um pouco desse negócio do, não, se eu comecei um livro, eu tenho que terminar. Se eu comecei um filme, eu tenho que terminar. Eu tenho 0 medo de parar. Eu não tenho esse problema de deixar um livro na metade, porque eu penso assim, eu sei que tem livros que ficam melhor depois. E é lógico que eu tenho um pouco dessa coisa de falar, não, calma, eu ainda vou insistir. Eu não paro no primeiro momento que me desinteressa. Mas ao longo dessa minha vida, lendo e estudando, eu já sei quando uma coisa não vai melhorar. Eu posso errar? Posso, claro. Mas mais ou menos, em 90% das vezes, eu vou acertar. E eu não tenho dó de parar. Tô estudando um assunto, tô lendo um livro, tô assistindo um filme, tô fazendo um negócio. Não tá legal, eu não vou queimar mais neurônio aqui. Mas tu sempre foi assim, Lara?
Tu sempre foi assim? Não, eu fui assim depois do Tim Ferriss. Tá. Sabe quem é ele? Que escreveu ele escreveu Sim. 4 horas para o corpo, trabalha 4 horas por semana, tem cara de autoajuda, mas é zero, ele é um maluco, um maníaco que estuda tudo, muito bacana. Foi com ele que eu aprendi isso. Ele falou, cara, não tá interessando, não tá rendendo, solta, tempo é dinheiro, vai para outro. Aí se alguém te falar, não, volta, aí você volta. Mas é a mesma coisa, tipo, quando eu era jovem, eu achava, não, eu não posso deixar de ler esse livro, porque ele não vai me vencer, né? Porque até que ponto né? Porque assim, não, até que ponto eu era burro o suficiente que eu não conseguia entender aquele negócio ali, tá? Só que depois eu vi que os caras eram ruins. O primeiro livro que eu parei de ler na vida foi A Louca História da Medicina, tá ligado? Tipo, que eu fui ler,